Vocês estão no melhor lugar que poderiam estar num domingo, dia 31 de dezembro, às 23h09 da noite. Um lugar que ama Deus, conecta pessoas e compartilha fé. Diga para a pessoa que está ao seu lado que ela está no melhor lugar que ela poderia estar. Amém. Podem descer, viu? Podem descer. Amém. Profetiza sobre a vida dela. 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Amém. Eu só faço isso porque vocês gostam, né, de ter comunhão com o irmão do lado, conversar com as pessoas do lado. Por isso que eu faço isso. Eu amo fazer isso. Amém, amém. Olha, as crianças, deixem elas à vontade, não se preocupem com as crianças. O pai, se puder, traz seu filho para perto, mas se ele ficar, sabe, meio tipo pilhado, deixa ele, não tem problema nenhum. A gente só não pode perder o foco por causa de uma criança. Eu quero falar algo para vocês que vai acontecer à meia-noite. Quando faltar uns 5 minutos, os voluntários vão distribuir para toda a igreja um cálice com suco de uva, para que no final da contagem regressiva, toda a igreja junta, no mesmo propósito, nós vamos tomar um cálice, e depois de tomar, a gente vai amassar o copinho, semelhante ao que nós fazemos com a Santa Ceia, mas não é a Santa Ceia, é só o cálice da virada, e ali então nós vamos dar início ao melhor ano das nossas vidas. Se você quer comigo, diga amém. Amém. Muito bem-vindos, todos vocês. Os pastores que estão com a gente, né? Pastor Marconi, pastora Lucimar, missionária Célia, que prazer gigante ter vocês. Eu quero orar por vocês. Feche seus olhos, coloque as mãos no teu coração. Senhor, muito obrigado por esse tempo na tua presença. Muito obrigado por tudo que nós já estamos vivendo e iremos viver até a virada. Que o Senhor faça com que cada pessoa nesta noite receba a porção que o Senhor já preparou para ela. Que ninguém saia da tua casa nesta noite como entrou. Que saia daqui com uma mente delatada, o coração aberto para viver algo novo. E assim nós cremos em nome de Jesus. Eu me coloco nas tuas mãos para falar aquilo que a tua igreja necessita ouvir. Eu me recuso a falar a minha vontade. Então que a palavra que sair deste altar possa confrontar verdades, ideologias, pensamentos, achismos, mas não tem problema, se tudo isso te curar, Deus seja louvado, para a glória de Jesus, amém e graças a Deus. Eu já tenho falado por algum tempo, e eu venho falando isso, que as mudanças que acontecem na virada de ano, né, nessa virada que vai acontecer daqui a pouquinho, são mudanças substanciais, né? Não são mudanças substanciais, não são mudanças grandes, absurdas, não são coisas que vão acontecer do extraordinário quando a gente sair então de 2003 para 2004, mas são momentos ou são acontecimentos existenciais, então daquilo que você está vivendo no momento. Então não haverá nenhuma mudança absurda, não será algo extraordinário, mas será uma mudança em você, nas atitudes. Isso compete simplesmente a você, a praticar e viver essa mudança. Nós estamos diante então dessa mudança, desse grande desafio da nossa existência, porque nós estamos diante então de algo novo, de algo que nós não conhecemos, de algo desconhecido, diante das nossas inquietudes, porque geralmente quando tem essas datas que marcam momentos ou marcam estações, sempre gera uma expectativa, sempre gera algo novo. E quantos anseios, quantos desejos e quantos projetos que nós estamos depositando e confiando nessa mudança de ano. E a pergunta que eu te faço é: conseguiremos chegar a bom termo nessa mudança? Nós conseguiremos conquistarmos as promessas que o Senhor já colocou à disposição para nós nesse novo tempo?
Então são perguntas que nós fazemos nessa virada de tempo, nessa mudança de ano. Por vezes eu colocava uma expectativa muito grande numa mudança. Eu percebi que não mudava muita coisa, mas quando eu passei a entender que eu poderia fazer com que o novo ano se tornasse algo novo, a minha vida passou a ter um novo sentido e um novo rumo. E eu creio que Deus preparou um caminho para você. Eu creio que você só está aqui nesta noite porque Deus preparou um caminho para você. E nesse caminho que Ele preparou para você, Ele já depositou em você ferramentas para viver algo novo nele. Por vezes a pessoa olha para ela e diz que ela não tem capacidade, que ela não vai conseguir, mas Deus já depositou ferramentas em você para este novo caminho, para essa nova trajetória que nós iremos viver. E o que Ele já depositou, essa ferramenta, é o necessário para você construir uma nova história no Senhor. Você crê que Deus é poderoso para fazer com que as ferramentas que Ele já depositou em você, você viva uma nova história. O pastor Marcelo, ele terminou o sermão dele na quarta-feira, lendo um texto. E eu quero ler de novo esse texto, porque faz todo sentido com essa mudança de ano. Isaías, o capítulo 43, e o versículo 16 e 19. Diz assim: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos aos carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse texto é algo tão poderoso, sobre um povo que estava vivendo num cativeiro. Deus pega o seu povo que estava no Egito, levanta Moisés, tira eles do Egito e coloca em uma terra. Aí o povo nessa terra acaba sendo aprisionado e vai para a Babilônia, e ali eles continuam numa situação complicada. Estavam numa terra que não era dele, costume que não eram dele, povo que não eram deles. Mas então, sobre essa palavra, Deus dá um alerta: ei, há algo novo para vocês. Não se esqueçam do que eu já fiz no passado. Eu já resgatei o meu povo que estava cativo no Egito. Eles eram escravos no Egito, e com vocês não vai ser diferente. E essa promessa de resgate, de um novo tempo, foi feita por Deus. E quantos de vocês têm promessas? Quantas promessas vocês já ouviram de Deus para a vida de vocês? E para acontecer a promessa, para que ela viesse a acontecer, não dependia mais de Deus, dependia daquele povo que ouvia a promessa. Ei, para que você viva algo novo, não depende de Deus, depende de você, depende da minha atitude, daquilo que eu faço, de como eu me comporto, se eu obedeço ou não. Abraão, pai da fé, não fez nenhum milagre, mas ele obedeceu. E por ele obedecer, ele se tornou relevante na questão de milagre. Deus já havia então tirado aquele povo do Egito, e agora o povo continuava cativo. Ei, você já teve experiências grandes com Deus? Se eu perguntar para cada um de vocês, se vocês já tiverem viver uma experiência extraordinária, muitos de vocês iriam levantar a mão e dizer: pastor, eu tive uma experiência de um livramento, uma experiência de uma cura, uma experiência de algo que só eu sentia que era algo espiritual, uma opressão, um sobrepeso, uma perturbação, a insônia, a tristeza, a amargura. Eu fui liberto, e eu sei que vocês já tiveram esse tipo de experiência. Interessante que Deus, Ele te criou para ser livre. Deus não te criou, não te construiu para você ser cativo. Tanto que no Egito Deus levanta Moisés. Agora na Babilônia vem a profecia que eles não permaneceriam naquele lugar, porque Deus construiu o homem, construiu o seu povo para que fosse livre. Eu não sei qual é o seu cativeiro, eu não sei qual é a tua prisão.
O que eu sei é que você já teve experiências grandes com Deus, e agora talvez você está preso em um pensamento, em uma ideia, em um achismo. Aquilo que o diabo fez você ver algo que nem existia, fez você ouvir algo que não foi nem falado, ver algo que nem existia. Mas Deus, nesta noite, Ele quer fazer com que você viva um novo caminho, uma nova história. Mas para que tudo isso aconteça, essa promessa aconteça em sua vida, não depende mais dele, depende de você, depende de mim. E Ele, nesta noite, o próprio Deus, te trouxe nesse ambiente para provar para você que você tem direitos para ser uma pessoa livre, livre desses pensamentos, e que 2024 é o ano que Deus vai ativar o que já está depositado em você. Talvez você está vivendo hoje o mesmo problema que você viveu algum tempo atrás. Hoje você vive a mesma amargura que você viveu um tempo atrás, que você deu testemunho, que você foi curado. Hoje talvez você viva uma prisão espiritual daquilo que você foi curado, daquilo que você foi livre algum tempo atrás. E Deus nessa noite Ele te convida a você ativar a tua fé novamente. Eu não sei como está o seu ânimo ou desânimo, o seu sobrepeso, a sua sobrecarga. O que eu sei é que Deus nessa noite Ele te convida a ativar essa fé que está dentro de você, para que você saia dessa prisão e desse cativeiro. E eu não sei, de repente você possa até dizer: pastor, eu não estou preso, eu não estou em um cativeiro. Mas você não consegue evoluir, você não consegue crescer, você não consegue avançar, porque você está preso em algo. E Deus nessa noite, Ele é poderoso para te libertar e te livrar daquilo que te aprisiona. Se você crê comigo, diga amém. Deus, Ele continua o mesmo. E eu sei que você sabe disso. Eu sei que você sabe disso. E por vezes parece que Ele esqueceu de você em alguma área da sua vida. Por vezes você pensa: Deus esqueceu de mim, não é possível. Essa doença, essa dívida, essa tristeza, essa depressão, essa amargura, essa solidão, essa rejeição, essa exclusão, parece que só acontece comigo. Ei, Deus não esqueceu de você. E 2024 então é a oportunidade que eu e você temos para que a gente ative essa fé que está dentro de nós. Quantos vocês estão aqui hoje desanimados? Não levante sua mão. Cansados, sobrecarregados, exaustos. E vocês já tiveram experiências com Deus. Então não faz sentido você que já teve experiência com Deus e hoje está vivendo um peso e essa sobrecarga. Mas a boa notícia é: Deus vai te ativar. Se você crê, diga assim: Deus é poderoso para me ativar. De novo. Diga de novo. Para valer agora, diga de novo. Ele é poderoso para fazer isso. Deus, em um determinado momento, Ele ativa Moisés. Olha o texto de Êxodo 4, 10 e 12. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. 11. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora pois vá, e estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Ei, nesse momento então, Deus ele está ativando Moisés, diante de uma boa desculpa. Quantas vezes você tem encontrado boas desculpas para não fazer aquilo que você sabe que tem que fazer? Mas Deus então, Ele ativa Moisés. Moisés tenta argumentar e tenta falar da sua dificuldade. Deus: ei Moisés, calma, não é você, sou eu que vou então fazer com que você fale. E se você ainda não conseguir falar, Moisés, eu vou pegar o teu irmão Arão e ele vai falar por você, e a direção é minha. Ei, por mais dificuldade que você diga que tenha para fazer algo, Deus ele vai te ativar. E mesmo se você não tiver habilidade para fazer, Deus coloca alguém próximo de você, junto de você, para que aquilo que Ele prometeu aconteça. Se você crê comigo, diga amém, vai, me ajuda a pregar.
Ou seja, Deus ele ativa Moisés, e Deus é poderoso para te ativar também, em meio a desculpas. Deus, ele também ativou Gideão. Juízes 6, 14 e 16, diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ó Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Deus ele ativa Gideão. Diga comigo: Deus ativou Gideão. Gideão então, ele olhando para si, olhando para a sua condição, olhando para quem estava próximo dele, o ambiente que ele estava, ele ainda argumenta para Deus: eu sou o menor, eu não vou conseguir. Mas Deus faz o que? Ativou Gideão, e Gideão vence os midianitas. Então, por mais pequeno que você possa se sentir, por menor que você possa, a condição que você possa estar vivendo, por menor que seja a sua até disposição, Deus é poderoso para fazer com que você vença os seus maiores inimigos. E talvez você está diante de gigantes, diante de circunstâncias, situações que aos seus olhos não tem como ultrapassar, não tem solução, a idade avançou, ou eu sou muito novo, eu não tenho experiência, ou a minha experiência só tem me atrapalhado, eu estou doente, sobrecarregado. Ei, Deus é poderoso para te ativar nessa noite. Gideão então ele tenta argumentar com Deus, mas Deus diz: ei Gideão, não é com a tua força, é com a minha força. Não é por você, é pelo Deus que está te enviando. Os desafios que você tem não é por você, é pelo próprio Deus que você vai vencer. Diga: eu creio que Deus é poderoso para ativar aquilo que eu preciso para vencer os maiores inimigos. Deus então agora, ele no processo de ativar em Jesus Cristo, ele ativa Pedro. Olha o que o Senhor Jesus então, ele fala para Pedro, Mateus 16, 15 ao 19, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ativou Pedro. Mas o incrível desse momento, dessa estação que Pedro foi ativado, depois dele receber essa palavra, que sobre ele surgiria a igreja primitiva, que sobre ele a igreja, ela avançaria sobre as portas do inferno. Pedro passa um processo doloroso, difícil, depois que ele foi ativado. E por vezes acontece isso com a gente ouve uma palavra, e aquela palavra ativa a nossa fé. A gente ouve uma profecia, e aquilo nos motiva. A gente ouve um louvor, e aquilo acende uma chama dentro de nós. E quantos de vocês já tiveram esse momento, passaram por essa fase de ouvir algo, de viver algo tão poderoso em Deus, e você ficar empolgado, ficar animado, mas parece que depois daquela ativação, as coisas desandaram. Com Pedro não foi diferente. Depois desse momento que o Senhor Jesus ativa Pedro e revela a ele que ele era rocha, que ele era pedra, que ele era estabilidade, sustentáculo sobre a igreja, Pedro vê o mestre sendo
crucificado e morto. Ele nega o Senhor Jesus diante da pressão. Aí ele se reconcilia com o Senhor Jesus. E Pedro continua a sua jornada e a sua caminhada. E através dele, nós estamos pregando o Evangelho hoje. Então, indiferente, de como você está vivendo esse processo, depois que a sua fé foi ativada um dia, isso é indiferente para Deus. O que importa é aquilo que Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Diga assim: o que Deus prometeu é poderoso para cumprir em minha vida. Você crê nisso de todo o coração? E é isso que Deus faz. Deus pega aquilo que é improvável e faz dele algo grande. E este é o motivo que você está aqui nesta noite. Aí talvez você possa estar dizendo: pastor, eu estou, desanimado. Mas Ele nesta noite, Ele te ativa com ânimo e com disposição. Isso é Deus quem faz em nós. Pastor, eu estou cansado. Ele vai te ativar com força e coragem. Aí talvez você está dizendo: pastor, a minha vida tem sido uma vida a qual eu não consigo vencer o pecado. Ele vai te ativar com determinação e posicionamento, que é assim que você vence o pecado. Então você pode dizer: pastor, eu não consigo ser constante. Ele vai te ativar com metas e objetivos. Talvez você diga: pastor, eu tenho sonhos, mas cada dia que passa está mais distante de acontecer. E essa talvez seja a maior frustração de muitas pessoas que estão aqui, que são cheias de sonhos, e parece que cada dia que passa, os sonhos estão mais distantes. Mas Ele vai ativar com fé e esperança a tua vida, para que você possa então viver de uma forma totalmente diferenciada. Tenha por certo que 2024, ele vai ser o melhor ano da tua vida. Você já viveu momentos de fé, de explosão? Por curiosidade, quem já teve experiências grandes com Deus? Experiências pequenas com Deus, médias com Deus. Quem já teve qualquer tipo de experiência com Deus? Todos nós já tivemos experiências com Deus. Essas experiências só aconteceram porque um dia a fé que está dentro de você, ela foi ativada, ela se movimentou, ela se deslocou. E porque hoje então, talvez você encontra com tanto medo, com tanta insegurança, com tantas incertezas, vivendo em inquietudes, com tanta insegurança, se você já teve experiências com Deus. Mas Deus essa noite, Ele vai fazer com que você, nesta virada de ano, seja ativado por um poder extraordinário na sua vida. E talvez é que você precisa. Talvez quando você olha para você, você não tem ânimo, não tem coragem, não tem disposição. Entra dia e sai dia e parece que nada novo acontece. E aquilo está te jogando para baixo dia a dia, te aprisionando dia a dia. Talvez você já até pediu a morte, dizendo: como eu vivo e como eu estou vivendo, eu preferia até morrer, que eu não consigo mais crescer, eu não consigo evoluir. Eu vejo pessoas próximas crescendo, evoluindo, e eu não evoluo. Pedro também viveu momentos de agonia e de desespero, mas lá atrás Jesus já havia ativado Pedro para algo grande, e Pedro viveu aquilo que era grande. E não será diferente com você. Ele fez com Moisés, ele fez com Gideão. E qual é a minha e a sua diferença para esses homens? A única diferença que tem é o tempo. O tempo para eles passou, e hoje é o nosso tempo. Diga: hoje é o meu tempo. E eu creio de todo o meu coração que vocês serão ativados de uma forma extraordinária em 2024. E quando nós falamos então em ativar, é a dinâmica de tornar-se ativo ou aumentar a atividade. Isso é ativar. Pastor, eu já sou produtivo, mas ativar é te dar a possibilidade de produzir mais, de ir além daquilo que você já produz.
ou tornar algo ativo, aquilo que você sabe que precisa entrar em movimento. Já foi falado a respeito da oração, do jejum. O pastor Marcelo falou a respeito da fé. Isso já está em nós. Nós é que precisamos então ativar esse agir de Deus em nós. E quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? A gente decola. E o mais extraordinário que é, quando você decola, você leva quem está próximo de você junto nessa decolagem. Ativar é impulsionar, acelerar, intensificar algo que já existe. Só é ativado algo que já existe, algo que já tem. E você já tem algo dentro de você que é poderoso para fazer você decolar. Você tem qualidade, você tem capacidade, você tem dom, você tem talento, você tem talvez disposição, ousadia, bravura. Mas por que então, por vezes, você continua paralisado, parado, imobilizado, engessado? Se Deus já depositou em você ferramentas para decolar, para avançar. E é o que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer te tirar dessa condição, tirar desse comodismo, te tirar dessa estação e colocar você em algo grande. Porque Ele não quer só que você cresça, Ele quer que as pessoas que estão ao seu lado, que elas cresçam também. E essa mecânica de modificar para algo maior está na estrutura. Não é simplesmente a pessoa dizer que em janeiro agora ela começa, você já sabe disso, começa a dieta, para de tomar Coca-Cola, come menos doce, você já sabe. Todo ano a mesma coisa. E todo mundo fala isso, é tudo comum. Mas é algo profundo, é algo que vai além disso. Sabe, palavras vazias que são lançadas, é igual aquela pergunta, né? E aí, batera, tudo bem? A batera, tudo bem. Sabe, por vezes a gente pega esse momento, essa virada de ano, para lançar palavras ao vento. Mas a mecânica de modificar por algo maior está na estrutura. Pedro foi modificado na sua estrutura. Moisés foi modificado na sua estrutura. Gideão foi modificado na sua estrutura. Por isso eles marcaram a história. E eu e você iremos marcar a nossa história e deixar um legado quando a nossa estrutura for modificada. Aí sai de algo superficial. Ai, Jesus. E o névoa é o último, né? Daqui a pouco o névoa é o primeiro. É modificar a estrutura. Quando mexe com a estrutura é diferente. A gente tem que cavocar um pouco mais. Mas a grande modificação está quando muda, a grande transformação está quando muda a estrutura. A Érica é arquiteta, sabe mais ou menos do que eu estou falando, de modificar a estrutura. E Deus essa noite, Ele quer modificar a tua estrutura. Bons motivos, boas desculpas vêm com muita facilidade, mas elas vêm e vão. Agora, quando muda a estrutura, você não usa mais desculpa, nem boas justificativas, você vai para cima. E a estrutura que Deus vai modificar em você nesta noite é através da ação do Espírito Santo.
Você pode comer menos, emagrecer, malhar e ficar mais forte, mudar o jeito de se vestir, mas não acontece mudança na estrutura. Olhe para cá. A mudança tem que acontecer na estrutura. E eu já estou terminando. E a mudança da estrutura está na ação do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu não sei o que você vai fazer com a tua vida em 2024, eu não sei. O que eu sei é que Deus, Ele já está te ativando, modificando a tua estrutura. Sabe aquela história? Eu sou assim mesmo, eu já tive experiência, eu já vivi, eu sei como é que é o final da história. Mas Deus, nesta noite, Ele já está te modificando em nome de Jesus. Você crê nisso? Nossa, ajuda eles lá. Esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Deus pega Moisés e faz dele um grande líder. Ele dizendo que não sabia falar, que nunca falou e agora também não estava falando. Deus pega Gideão e faz dele um homem ao qual venceu guerra e prevaleceu sobre exércitos inimigos. Ele dizendo que era o menor, que era um insignificante. Deus pega Pedro, brucutu, bruto, ativa Pedro, e no processo ele é provado e foi aprovado. E é assim que Deus faz com a gente. Deus ativa aquilo que já foi depositado em nós. E talvez você está dizendo, pastor, não é nem querer, eu preciso ser ativado. Fique em pé no seu lugar nessa noite. Feche os seus olhos.